Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa live de hoje falando sobre um tema muito importante, que é o estresse no trabalho. Essa abordagem, eu sigo a teoria do Christophe Dejour, que é um médico psicanalista e psiquiatra francês, que aborda sobre as psicopatologias no ambiente de trabalho, associando com a saúde mental. Muito bem. Para falar sobre esse tema, eu vou abordar sobre 3 aspectos que são importantes. Primeiro, para que a gente possa compreender o estresse no ambiente de trabalho, a gente precisa, então, primeiro entender um pouco sobre o cenário, né, que reestruturou o mundo do trabalho. Num segundo momento, a fisiologia do estresse, e depois a gente vai falar sobre uma abordagem diferente, que é a psicologia do trabalhador, que é diferente da psicologia do trabalho como nós conhecemos. Então, sejam bem-vindos para quem está presente. E então eu vou começar a falar sobre o contexto do mundo do trabalho. E como referência, eu deixo para vocês aqui um livro do Christian Laval, que ele fala sobre a nova razão do mundo. E neste livro, ele fala um contexto muito interessante, que é o contexto neoliberal. E nesse contexto neoliberal, o que está acontecendo com as empresas? As empresas, elas tiveram que se adaptar a esse cenário, a um cenário que promove o consumo, a produtividade a todo custo, e para que elas pudessem se manter no mercado, elas tiveram que se reestruturar internamente, reestruturar os seus processos produtivos para atender esse cenário econômico que nós estamos vivenciando. Porém, toda essa mudança, toda essa reestruturação acaba refletindo em toda a atividade profissional. E isso vem induzindo as pessoas ao sofrimento no trabalho, que incide sobre todos os indivíduos de forma muito silenciosa. Então, nós vamos entender que hoje as pessoas elas estão trabalhando, mas estão sofrendo no seu ambiente de trabalho. E por que isso acontece? Então, nós temos que compreender essas razões para que depois a gente possa falar sobre o estresse no trabalho. E, diante desse contexto, nós tivemos aqui uma mudança de cenário. Então, nessa mudança, o que está acontecendo? Aquele trabalho manual já não é tão evidente como no início do século XIX, o trabalho braçal, porque deu lugar ao trabalho intelectual, só que esse tipo de trabalho também está sofrendo consequências no mundo atual. E essa função estruturante do trabalho tem perdido o sentido, ou seja, as pessoas estão desenvolvendo suas atividades laborais, mas muitas delas estão sem sentido, ou seja, estão alienadas ao trabalho. E isso conduz a um viés muito preocupante, que é o adoecimento laboral. Então, o Christian Laval, o Christophe Dejour, eles estão apontando justamente as consequências da psicopatologia no trabalho, e isso acaba realmente adoecendo psicologicamente e fisicamente também todo tipo de trabalhador. Porque o trabalho, se nós fôssemos aqui apontar toda a história associada ao trabalho, nós devemos entender que o trabalho, na verdade, ele serve para emancipar as pessoas. Mas, na verdade, ele está escravizando as pessoas. Nesse sentido, o trabalho começa, então, a perder a sua condição de emancipação. Então, as pessoas, na verdade, estão desenvolvendo as atividades laborais, mas estão alienadas a essa situação. E esta alienação acaba, na verdade, conduzindo para um viés do adoecimento, como eu falei. Então, esse adoecimento é o adoecimento psíquico, porque as condições de trabalho estão conduzindo as pessoas para um tipo de sofrimento que acaba refletindo em sintomas físicos e mentais da pessoa.
Então, nós temos que entender, primeiramente, o cenário que nós estamos vivenciando, para, então, compreender melhor a fisiologia, né, qual é o efeito do estresse e por que o estresse no trabalho, nós falamos dessa forma. Muito bem. Em relação à fisiologia do estresse, né, primeiro, o que é o estresse? Né, que é quase um jargão popular, né, que se tornou um jargão popular. Mas, na verdade, o estresse ele é importante para a nossa sobrevivência, digamos assim, porque ele é um instrumento natural de defesa. Né? Então, quando uma pessoa está diante de uma determinada situação, os níveis de estresse vão preparar o indivíduo para dois contextos, ou para enfrentar a situação ou para fugir da situação. Então, o estresse, ele, na verdade, ele é uma forma do organismo se adaptar e reagir a determinadas situações. Entretanto, no contexto que nós estamos vivenciando, né, que teve várias reestruturações no ambiente de trabalho, teve mudanças, né, no mundo corporativo, na forma de produzir, levando as pessoas, então, a manifestar níveis de estresse muito mais elevado que o próprio organismo pode suportar. E isso é contínuo, isso repetidamente, esses níveis elevados acabam realmente fazendo com que o corpo não suporte essa carga de produção, levando o indivíduo a adoecimento psicológico e físico também. Bom, o estresse, ele se manifesta diante dos desafios, né? Então, o estresse, ele é bom para nós, porque ele prepara o indivíduo para enfrentar a rotina diária, ele nos acorda, ele faz com que o corpo se adapte às cobranças da empresa, aos níveis de produtividade, às metas que têm que ser atendidas. Então, o estresse ele está ali no nosso organismo, sendo sintetizado e produzido justamente para se adaptar à rotina que é imposta pelas empresas. Porém, os níveis elevados de estresse, de forma contínua, repetitiva, acabam levando o indivíduo para um outro viés que nós chamamos, então, de adoecimento, né? Adoecimento laboral, e então acaba realmente prejudicando o indivíduo nesse contexto. Porque o estresse, o corpo ele responde à fisiologia, né, a esse tipo de fisiologia. O estresse, ele prepara o corpo para enfrentar as situações diante de eventos estressores. Que eventos estressores são esses? Podem ser associados a questões sensoriais, por exemplo, frio e calor, né? Pode ser associado a eventos psicológicos, como, por exemplo, falar em público, ter conflitos de relacionamento, nas atividades laborais, né, nos conflitos do trabalho, e, entre outras situações. E também prepara o indivíduo para reagir a determinadas infecções, né? Então, o indivíduo produz certas citocinas, que são agentes reguladores que são utilizados pelo sistema imune. Aí já é um outro contexto, né? Mas só para a gente entender o que acontece quando nós precisamos enfrentar eventos estressores. Então, esses três aqui são típicos que todas as pessoas são acometidas diante de uma condição, né? Então, o estresse, né, ele é produzido e sintetizado, né, pelas glândulas suprarrenais. O estresse, ele também, em conjunto com a hipófise, né, a glândula pituitária, que passa pela corrente sanguínea, também é regulado pelo hormônio adrenocorticotrófico, é isso que eu queria falar, então, que é o ACTH, e junto com esse hormônio, a glândula suprarrenal produz e sintetiza o cortisol. Então, o cortisol é o grande vilão aí de todo esse cenário, de toda essa história, né? Porque o corpo, então, produz em excesso o cortisol, ou seja, quanto mais estressada a pessoa está,
mais cortisol é sintetizado e produzido. E assim é um ciclo. Só que o corpo, ele precisa voltar ao equilíbrio anterior, né, que nós chamamos, né, na saúde, de homeostase. O corpo precisa voltar e regular as suas funções normais para que se restabeleça. Só que com excesso de cortisol, o que acontece com o organismo da pessoa? Aumenta o açúcar no sangue, aumenta, né, a condição ali da pressão arterial, diminui a sensibilidade a dores, diminui o humor, porque inibe a produção de serotonina e outros neurotransmissores, suprime o sistema imunológico. Então, isso acaba afetando, né, todo o sistema simpático, que é aquela parte que vai preparar o organismo para enfrentar determinadas situações. Só que com o excesso de cortisol, isso acaba afetando todos os órgãos. Então, existem muitos estudos associados ao estresse, associado às doenças, né? Então, vários estudos científicos têm ratificado, né, confirmado toda essa relação da produção em excesso do cortisol e as doenças que são manifestadas no organismo das pessoas. É o grande vilão da história. Então, vejam, o que foi apresentado para vocês, né? Que nós estamos vivendo num cenário extremamente que promove a competição, a produtividade, né, e o consumo. As empresas tiveram que se reestruturar para atender a esse cenário e mudou todo o processo de trabalho. Por isso que as pessoas estão sendo muito cobradas no seu ambiente de trabalho em relação à produtividade, em relação a atender metas e, enfim, isso acaba levando a pessoa a produzir cada vez mais o cortisol, só que chega num limite, a pessoa não aguenta mais. Então, para quem já trabalhou, né, tem até alguns aqui presentes na sala, né, então sejam bem-vindos, né, a Silvia e outros que estão aqui presentes, obrigado aí pela participação, né, para quem já teve uma experiência de trabalho dentro de uma empresa, sabe o quanto é difícil manter aquela condição de sempre estar atendendo metas, e neste contexto, né, de ser cobrado continuamente, as pessoas acabam indo por este viés que eu acabei de falar para vocês, que é o adoecimento. Por que eu estou falando desse viés? Porque pelas teorias do Christophe de Jours, o trabalho ele tem dois vieses, né? Ele pode conduzir a pessoa para o viés da saúde e do bem-estar, quando a empresa promove isso, e pode conduzir a pessoa para o viés que não tem volta muitas vezes, que é o viés do adoecimento, né? E nesse contexto entra, né, a importância de falar da psicologia do trabalhador. Por que é psicologia do trabalhador e não a psicologia do trabalho como é conhecida? Porque a psicologia do trabalho tem um viés diferente que está associado de cima para baixo, né? Que fala de liderança, fala de trabalho em equipe, fala do ambiente que é promovido pela empresa e outros aspectos associados, né, a esses contextos que são trabalhados, a motivação, então questões mais cognitivas, digamos assim, comportamentais. Só que quando nós falamos da psicologia do trabalhador, o viés é diferente, ou seja, é a percepção do trabalhador em relação à empresa. E quando uma pessoa entra numa empresa, ele gera expectativas. Então, a psicologia do trabalho fala justamente desse contexto, de que a expectativa que as pessoas criam ao desenvolver, né, ou aquela função que foram contratadas para desenvolver, e se deparam, na verdade, com uma outra situação, que é a realidade. Então, sempre vai acontecer do colaborador da empresa se deparar e confrontar a realidade. Então, quer dizer que ele cria uma certa expectativa, mas a realidade, quando começa a trabalhar, é outra. Isso acaba, então, adoecendo as pessoas psicologicamente falando. Porque o trabalho, como eu falei para vocês, ele pode ser fonte de prazer ou fonte de adoecimento, né? Então, nós temos esta condição de expectativa versus realidade.
que acontece muitas vezes um confronto, né? Nem sempre as expectativas de uma pessoa ela é atendida, ok? Por quê? Porque as pessoas, para que conduzam, né, as suas atividades laborais para um viés da saúde e bem-estar, elas precisam ter a sensação de pertencimento. E no contexto que nós estamos vivenciando, o trabalho se torna cada vez mais alienado à função. Ou seja, o trabalho tem cada vez mais levado as pessoas a perder o sentido trabalhando, né? Então, a sensação de pertencimento é quando as expectativas são atendidas, quando a empresa consegue conduzir, né, o colaborador para o viés da saúde e bem-estar. Então, isso promove a saúde mental do trabalhador. Então, é nesse contexto, né, que o trabalho ele também é visto como fonte de prazer e bem-estar, né? Porém, quando o trabalho ele está associado a esse prazer e bem-estar, o trabalho cria vínculos. Então, a pessoa se identifica com aquilo que está realizando em sua função, né? E os vínculos, eles promovem interação entre a pessoa e o ambiente. E o trabalho pode contribuir desta forma para construir uma identidade. Então, quando a pessoa tem um vínculo, quando a empresa promove essa condição, as pessoas, então, se identificam com aquilo que estão fazendo, né? Então, segundo o Christopher de Juros, esse é o papel que é estruturante psicológico, né? O estruturante psíquico que nós falamos. Então, o trabalho, quando está nessa abordagem, nesse viés, a empresa conduz para esse caminho, desempenha um papel importantíssimo na saúde mental do trabalhador, porque é só através desses vínculos, desta identificação com o que ele está fazendo, é que as pessoas vão ter uma sensação de pertencer, né, àquilo que estão desenvolvendo. Não é pertencer à empresa, mas é uma sensação psicológica de pertencimento. Ela gosta daquilo que está fazendo. Ok? Muito bem. E quando a empresa ela não promove esta condição de identificar-se com a tarefa, a empresa está indo para um viés de adoecimento. O trabalho ele também é visto como fonte de adoecimento atualmente, porque a empresa, nesse sentido, não está promovendo o bem-estar, e é muito provável que o trabalho se torne fonte de adoecimento. Por que isso acontece? Porque ocorre, nesse sentido, a gente chama de paralisação do aparelho psíquico. Isso ocorre porque não há sensação de pertencimento, porque acontece a alienação ao trabalho, né? Então, esta alienação ao trabalho, né, faz com que o trabalho da pessoa perdeu o sentido. Não tem mais sentido para ela estar ali trabalhando, só que tem um contexto muito importante. Ela está sofrendo em silêncio. Então, até ela realmente acordar para isso, ela perceber que está entrando nesse viés, muitas vezes já está adoecida, né? Então, quando isso acontece, o trabalhador entra em conflito com aquela realidade que é imposta pela empresa. E diante da fragilidade do ser humano, a fragilidade psíquica, o indivíduo vai enfrentar várias consequências. O estresse, que é provocado pelo desgaste dessa cobrança, dessa carga de trabalho. Então, o trabalhador, pela sua fragilidade, não podendo suportar, o que acontece? Acaba tendo um adoecimento laboral. Então, isto, associando ao estresse, né, que o estresse passa, então, por essa carga e se torna... os seus efeitos se tornam negativos ao indivíduo, tanto na psique quanto no físico, né? Aí nós chamamos esse estresse negativo, passa a ser chamado, então, de distresse. Ou seja, o distresse, na verdade, que é o lado negativo do estresse, né? Então,
nesse contexto, o indivíduo acaba realmente adoecendo, né? E quando ele adoece, acontece algumas coisas interessantes, né? Quando eu falei para vocês que acontece a paralisação do funcionamento psíquico, existem alguns sintomas que são manifestados no indivíduo quando isso está acontecendo, quando ele está já no viés do adoecimento. Primeiro, acontece alguns sintomas muito interessantes que são sintomas que nós chamamos de sintomas individuais, né, que é o isolamento. Então a pessoa não está se sentindo bem no trabalho, ela pode estar ali indo para um viés, né, de isolamento, de irritação, de agressividade, a ansiedade, ou até mesmo a depressão, a baixa autoestima. Por que a baixa autoestima e depressão? Porque a cobrança é tanta na empresa que muitas vezes ela não se sente capaz de desenvolver mais as suas funções e acaba, na verdade, adoecendo. E, o pior, ela sofre em silêncio. Por que sofre em silêncio? Porque no contexto que nós estamos vivenciando atualmente, não há mais espaço para você falar daquilo que sente na empresa. Porque se você questiona algo, se você reclama de algo, é visto como esse funcionário não está de acordo com as normas e a produtividade da empresa. Então, as pessoas acabam sofrendo em silêncio. E isso é muito complicado, porque tem muitas pessoas que, por sofrer em silêncio, acabam adoecendo, se afastando do trabalho e aí compromete, né, outras esferas da vida dessa pessoa. Então, esses são alguns dos sintomas, né, individuais que acontece devido à paralisação do funcionamento psíquico. Ok? Então, para quem chegou agora, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou falando aqui sobre o estresse no trabalho, né? Muito bem. E outro tipo de sintoma são os sintomas coletivos, né? O que é o sintoma coletivo? É quando as pessoas, diante de certas pressões, elas vão buscar apoio no coletivo. Então, o sofrimento, ao invés de ser apenas individual, elas também passam a ser um sofrimento coletivo. Então, isso já há muito tempo na administração estudado. Então, onde existe uma organização formal, sempre vai ter uma organização informal. Então, por isso que algumas pessoas criam grupos de trabalho, panelinhas, né? Essas panelinhas corporativas que são chamadas. E isso é um estudo muito antigo, desde 1927, um estudo de Elton Mayo, quando começou a desenvolver as suas teorias das relações humanas dentro das empresas. Ele fez uma experiência chamada experiência de Hawthorne, que é uma fábrica que ele estudou justamente os grupos de trabalho, falando das relações humanas. Então, quando acontece um problema com uma pessoa nas empresas, as outras pessoas se solidarizam e acabam criando ali um grupo à parte, um grupo informal. Por isso que em muitas empresas você observa justamente isso. Existem certas panelinhas que vão favorecer indivíduos, que vão se reunir para falar mal do trabalho, do chefe, né, do seu gerente, e, na verdade, fica nesse ciclo, que também é um aspecto, né, de adoecimento coletivo, que nós chamamos. Então, justamente nesse sentido, que o estresse permeia, né, porque acaba realmente fazendo com que as pessoas adoeçam trabalhando, que é hoje uma grande preocupação, né, nesse contexto, ok? Bom, esse aspecto sobre o estresse, né, compreendendo o estresse no ambiente de trabalho, sobre o tema que eu estou apontando aqui, eu tenho um e-book que fala justamente isso. O e-book ele é um substrato do meu trabalho de mestrado, que eu fiz um estudo de casos sobre adoecimento laboral. Né? Então, depois, para quem tiver aí interesse, me procura, a gente conversa. Ok? Então, para quem está acompanhando desde o início, existe, então, esta condição, né, de estresse no ambiente de trabalho. Então, para quem chegou agora, eu falei um pouquinho do contexto atual, falei dos efeitos
né, da fisiologia do estresse no organismo e também falando um pouco aqui de uma abordagem da psicologia do trabalhador, né, levando aí as psicopatologias no ambiente de trabalho e o estresse associado a isso. E como que eu lido com essa situação, né, só para a gente encerrar aqui esse contexto? Como é que eu faço para lidar numa situação que eu já estou ali sobrecarregado diante das atividades que eu estou desempenhando? Então, o primeiro ponto é a palavra equilíbrio, né? Tentar achar um ponto de equilíbrio, uma válvula de escape, né? E provavelmente todo mundo tem uma válvula de escape. O que é uma válvula de escape? É fazer aquilo que você gosta, que não seja apenas o trabalho, né? Que faz com que você se sinta bem desempenhando uma atividade de lazer, por exemplo, uma leitura, né? Nem que seja para deitar no sofá e ficar vendo filme, para você realmente se desligar, né? É um exercício difícil, mas encontrar sua válvula de escape ajuda você a aliviar essa pressão que você está passando, desenvolvendo as suas atividades, né? Então, encontrar algum meio para diminuir a pressão externa, ok? É evidente que se você tiver condições de praticar atividades físicas e ter uma alimentação saudável, isso também visa aí o equilíbrio, né, lidando com as situações de estresse, ok? Ter um descanso adequado, né, ou seja, dormir bem faz parte dessa questão da saúde, porque o sono ele é regulador do nosso organismo, então faz com que o corpo ele se restabeleça, né, e esteja pronto para a nova sobrecarga do próximo dia. Então o corpo precisa se restabelecer. A gestão do tempo também é importante, né? Muitas vezes as pessoas estão sobrecarregadas, não tem tempo para nada, mas se você gerenciar ali, organizar o seu dia, organizar as suas rotinas, isso melhora a produtividade e você acaba, na verdade, trabalhando menos, porque o seu dia rende mais, porque você está organizando as suas atividades laborais. A gestão do tempo também é uma condição importante, né? E dormir mais é extremamente importante também, né? Ter uma boa qualidade de sono, isso também é extremamente importante nesse contexto, né? E fazer terapia também é um processo aí importante quando a pessoa já está numa situação que percebe que está sofrendo no seu ambiente de trabalho, ok? Então, para quem estava acompanhando desde o início, né, a intenção de falar sobre o estresse do trabalho é justamente fazer com que a gente compreenda, né, que o indivíduo ele pode estar desempenhando as suas atividades laborais e estar sofrendo ao mesmo tempo, né? Então, era esta a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje nessa live, justamente para que vocês compreendessem um pouco mais sobre o trabalho, que pode ser fonte de saúde e bem-estar, mas também pode ser fonte de adoecimento, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, eu já tento responder aqui nesse mesmo momento, ok? Bom, se não tem nenhuma pergunta, então eu encerro aqui esta transmissão. Eu agradeço àqueles que estão presentes, né? Obrigado aí pela participação. Como eu falei, eu tenho um e-book que fala sobre esse processo, né? São pílulas do conhecimento, é uma forma bem simples e didática da gente compreender, né, todos esses contextos que nós estamos vivenciando atualmente, que levam as pessoas a adoecerem no ambiente de trabalho. Então, é uma forma bem didática de compreender, né, o estresse no ambiente de trabalho, ok? Então, para quem está presente, mais uma vez, obrigado, uma ótima semana para vocês, até a próxima terça.